Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática e hoje a aula é de exercícios. Nós estamos resolvendo exercícios de matrizes, né? Então, essa é a parte 2, vamos a mais alguns exercícios. Não bora demorar muito não que o negócio aqui tá fervendo. Vamos lá, a página agora é a página 53. A questão 8, 9 e a 14 da página 54. Bora lá. Questão número 8. Dada a matriz A, né, com esses elementos aí, é uma matriz quadrada de ordem 4, calcule a diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal e a soma dos elementos da diagonal secundária, certo? Então você precisa entender que diagonal principal e diagonal secundária só existem em matrizes de ordem quadrada, né? Matrizes quadradas, que tem um número de linhas igual ao número de colunas. Se ela tiver o número de linhas diferente do número de colunas, ela não é quadrada e ela não vai ter diagonal nem principal, muito menos secundária. A outra coisa que você tem que entender é que a diagonal principal, ela começa desse canto, né, o canto superior esquerdo, para o canto inferior direito. E a secundária é nesse sentido. Eu vou até marcar aqui, pegar outro pincel aqui. Ó, diagonal principal, certo? Esses elementos aí que a linha roxa tocou são os elementos da diagonal principal e a diagonal secundária, certo? Essa linha verdezinha aí. Vamos lá. A gente quer calcular a diferença. O que é diferença? Subtração. Entre, ora, é a diferença entre a soma dos elementos da diagonal principal menos a soma dos elementos da diagonal secundária. Para quem está acompanhando os vídeos, né, nós sabemos que a soma dos elementos da diagonal principal tem um nome específico. É o traço da matriz, né? Nós já fizemos alguns exemplos como esse aqui. Mas bora lá resolver. Primeiro, nós temos que fazer a soma, né? Nós temos que fazer a soma. 2 mais 6, 8. 8 mais menos 1 é a mesma coisa de subtrair. Então, 8 menos 1, 7. 7 menos 6, mais menos 6, né? Mais com menos dá menos. Aí você vai ter 1. Professor, eu poderia ter cancelado o 6 com menos 6? Claro, meu jovem, você poderia, até porque nós estamos somando. E a soma de números que são opostos vai dar sempre 0. Então, só teria 2 menos 1, que é 1. Então, nós temos aqui... Eu vou colocar assim, tá bom? Vou colocar colchete. Vai ficar 2 mais 6 mais menos 1 mais menos 6. Menos, outro colchetezinho aqui. Vamos fazer essa soma. 10 mais 0 dá 10. 10 mais menos 4 dá 6. 6 mais menos 5 dá 1. Mas vamos colocar aqui, né, para ficar bem explicado. 10 mais 0 mais menos 4 mais menos 5. Toda vez que o número é negativo, eu vou colocar aqui entre parênteses para poder preservar o sinal e fazer a multiplicaçãozinha dos sinais, tá bom? Porque isso aí interfere em alguns resultados, né? Às vezes você erra, esquece desse parênteses e acaba errando. Então, bora lá. Aqui a gente já fez o cálculo, sabe que é 1. E aqui também a gente já fez o cálculo, né? Fez mentalmente, agora também sabe que é 1. Então, 1 menos 1 é 0. Se você é daqueles que se zanga quando tem que fazer um cálculo muito grande e no final dá 0, deixa aí seu comentário se você já se zangou com esse tipo de situação. Estou fazendo aqui um cálculo enorme, 20 linhas, e quando chega no final é 0. Pois é. Viva a matemática. Número 9.
Classifique cada matriz em quadrada, triangular, diagonal, identidade, nula, linha ou coluna. Eu tenho um conjunto com 3 vídeos que a gente faz essa classificação e a gente define que matriz é cada um desses, né? Qual é o tipo de matriz que se encaixa dentro desse. Basicamente, a matriz quadrada é aquela que tem o número de linhas igual ao número de colunas, né? A matriz triangular, você observa, ela tem que ser quadrada. Primeiramente, ela tem que ser quadrada, porque você vai ter que observar os elementos da diagonal principal. Se depois de observar os elementos da diagonal principal, você observar que acima ou abaixo da diagonal principal os elementos são todos zeros, então nesse caso ela é uma matriz triangular. A matriz diagonal, ela é uma matriz onde somente os elementos da diagonal principal é que são diferentes de zero. O resto tudo é zero. Então, professor, tanto a triangular como a diagonal precisam ser quadradas? Sim, senhor, precisam ser quadradas. Assim como também a identidade precisa ser uma matriz de ordem quadrada, né? Ela precisa ser uma matriz quadrada. Por quê? Porque ela é um tipo de matriz diagonal, só que os elementos da diagonal principal, que são diferentes de zero, são todos iguais a 1, certo? E a nula é aquela formada por elementos zeros, só por elementos zeros. A linha é a matriz que só tem uma linha e a coluna é a matriz que só tem uma coluna. Eu falo isso nos vídeos anteriores. Vamos lá. Eu acho que eu vou tentar botar o link dos vídeos que falam sobre a classificação das matrizes aí para vocês acompanharem, caso você tenha chegado aqui nessa aula sem ter dado uma olhada nos vídeos anteriores. Então, bora lá. Na letra A, nós temos uma matriz que a ordem dela é 1 por 4, formada por zeros e uns. Em qual classificação se encaixaria a matriz A, né? Com certeza, ela é uma matriz linha. A matriz B. A matriz B, ela é de ordem 2 por 3. Mas isso nem é tão importante. O interessante é que ela é composta apenas por zeros. Ou seja, ela é uma matriz nula. Aqui, na letra C, nós temos uma matriz de ordem 3 por 3. E nada mais especial além de ela ter essa ordem 3 por 3, né? Ter o número de linhas igual ao número de colunas. Então, ela é uma matriz quadrada. Aqui, a letra D, nós temos uma matriz de ordem 2 por 2. Olha, professor, ela é de ordem 2 por 2. Então, ela é quadrada? Sim. Mas, além dela ser quadrada, se você observar os elementos da diagonal principal, abaixo dela, né, abaixo dessa diagonal principal, todos os elementos são zeros. Ah, mas professor, é só um. Pode ser só um, brother. Sendo zero, o que importa é isso. Então, ela é uma matriz triangular. Nesse caso, triangular superior. Desculpem a falta de espaço, eu vou colocar aqui a classificação dela. Então, matriz D é uma matriz triangular superior. A matriz a matriz E, a diagonal principal dela é composta apenas por números uns, né? Numerais 1, e os outros elementos são todos zeros. Então, ela é uma matriz identidade. Ela é uma matriz identidade. Então, essa aqui é identidade. Aqui, nós temos uma matriz também composta apenas por zeros e uns, porém, ela é de ordem 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4 linhas por uma coluna. Se ela tem apenas uma coluna, eu classifico ela como matriz coluna. Tranquilo, né? Classificaçãozinha das matrizes aí. Isso é importante porque lá no final, quando você estiver no final do conteúdo de matrizes, o enunciado vai te trazer essas nomenclaturas para que você use como informação para resolver uma determinada questão, né?
Então, se você não souber o que significa cada um desses termos, você vai se perder ainda dentro do enunciado. Você não vai saber nem para onde é que vai. A 14ª na página 54. Determine os valores de x e y em cada item. Lá tem outras alternativas, né? Tem outros itens, o A, por exemplo, mas eu achei muito simples. Aqui nós temos uma igualdade entre matrizes. As matrizes são iguais quando os elementos que ocupam a mesma posição nas matrizes são iguais, né? Então, você precisa ter uma matriz que tenha a mesma ordem, né? Você precisa comparar duas matrizes que tenham a mesma ordem, ou seja, mesma quantidade de linhas e mesma quantidade de colunas, para que você tenha quantidades iguais de elementos em posições iguais. Aí a gente vai dizer que os elementos são correspondentes. Por exemplo, esse primeiro elemento aqui, ó, ele é correspondente com esse primeiro. Esse 0 com esse 0, esse menos 5 com esse menos 5 e assim sucessivamente. Então, eu preciso arrancar informações de dentro dessa igualdade para que eu consiga montar um sistema ou, aliás, para que eu consiga montar uma equação ou duas equações ou três equações e aí, se for preciso, montar um sistema de equações do primeiro grau. Lembra lá do sisteminha de equações do primeiro grau? Pois é, se precisar, aqui você vai usar. Aqui nós teremos 2x menos 1 igual a 3y. Nós temos esse elemento aqui com esse aqui, então 5y mais 3 igual a 4x. Se a gente tivesse somente essas duas informações dentro da matriz, nós teríamos aqui um sistema, certo? Mas, para nossa sorte, nós temos outra informação bem aqui, ó. E isso aqui vai evitar a gente ter que fazer o cálculo de ou somar as equações ou fazer a substituição. Nesse caso aqui nós já vamos pegar direto 4 igual a 2x. E aí a gente consegue determinar o valor de x, só passando 2 para o outro lado dividindo. Então nós teremos x igual a 4 dividido para 2, certo? X igual a 2. X é 2. Aí eu posso pegar esse número que eu acabei de determinar, o x, né, que é 2, e vou substituir em qualquer uma dessas aqui, ó. Eu vou pegar e substituir na segunda, certo? Vou pegar esse valor aqui e substituir bem aqui, no x da segunda. Então, nós teremos 5y mais 3 igual a 4 vezes 2. Não era 4x? O x não é 2? Então, 4 vezes 2. 5y mais 3 é igual a 8. 5y é igual a 8 menos 3. 5y é igual a 8 menos 3, minha gente. Quanto? 5. Então, y é igual a 5 sobre 5, que é 1. Então, o x é 2 e o y é 1, certo? Fiquem atentos, porque pode vir em alguma questão, né? Somente as informações assim, onde você tem uma equação com duas variáveis. Para responder uma equação, minha gente, vocês têm que ter apenas uma variável, né? Se ela tiver duas, ela já não é uma equação, ela é uma equação, mas é uma função. Tem uma incógnita em função da outra. Aí, para você poder responder uma equação dessas que tem duas variáveis, você vai precisar do apoio de outra equação que use as mesmas duas variáveis. Aí você monta o sistema e resolve. Porque para resolver uma equação, você só consegue determinar o valor, né, exato se você tiver apenas uma variável na equação. Por exemplo, essa. Veja que eu tinha uma equação onde tinha só o x como dúvida. Ah, professor, mas essa aqui tinha duas e você resolveu. Você encontrou o valor do x ou do y. Sim, mas depois que eu substituí o valor do x e fiquei só com o y. Veja, eu só consegui resolver depois que a única incógnita que ficou foi o y. Né? O resto tudo era número. Então, para resolver uma equação, se você está querendo determinar o valor do x, exatamente o valor dele, você só consegue resolver se só tiver x dentro da equação.
Se tiver mais de uma letra, você vai precisar do apoio de outra equação que use as mesmas duas letras para montar um sistema. Aliás, a gente está aprendendo matrizes para daqui no futuro, né? Para que no futuro a gente aprenda a resolver esse tipo de questão de sistemas de outra forma, né? A gente já sabe resolver usando o método da soma e o método da substituição. Nós vamos ter condições, depois de ver todo o conteúdo de matrizes e determinantes, a gente vai ter condições de resolver um sistema desse aqui de outra forma, usando os conhecimentos de matrizes e determinantes, certo? Então, belezinha, tem mais uma parte, até já já.